O mercado imobiliário em Curitiba, que nunca teve um momento tão importante, tanta movimentação, tanta construção. Nós conversamos aqui com o Normando Baú, ele é engenheiro, dono de construtora, construtora Baú, e conhece muito bem por presidir o Sindicato da Indústria da Construção, como está o setor. E é sobre isso que nós conversamos. Nós temos bairros aí, presidente, o caso do Cabral, Ecoville, Água Verde. Acho que esses são os principais que têm surpreendido. Até onde vai esse ímpeto da construção? Esses bairros que você citou, eles têm surpreendido basicamente a nível de habitação do segmento médio e alto. Mas, Vili, a gente acho que também não poderia esquecer os bairros mais periféricos, que também têm tido uma motivação e um estímulo em virtude das habitações do segmento econômico, né? Agora, esse movimento de mercado, a gente imagina que ele vai perdurar ainda por um longo tempo. Nós temos alguns fatores que embalam esse movimento, né, que são a base desse movimento que a gente vem experimentando e observando no mercado imobiliário. Eu citaria para você, por exemplo, a conjugação dos fatores de renda, que é um fator muito importante, quer dizer, as pessoas estão empregadas, as pessoas têm condições de comprar, a renda está em ascensão, o emprego, né? Ou seja, o fato das pessoas estarem empregadas, e o crédito. O crédito é fundamental para a aquisição dos imóveis. Então, enquanto a gente tiver a conjugação desses três fatores, nós vamos continuar tendo um mercado imobiliário bastante pujante e bastante atuante. E, apenas para complementar, o que nos dá uma certa segurança também de futuro é que o nosso país está vivendo um momento do bônus demográfico. Ou seja, um envelhecimento da população, tornando a maioria da população brasileira na faixa economicamente ativa, que vão demandar bens, que vão demandar serviços. Então, isso vai dar uma cadência positiva para a nossa economia. Houve, então, uma conjunção, vários fatores ao mesmo tempo, aí da estabilidade, que é muito importante, o brasileiro não conhecia, e aí ele pode ter uma programação. É isso aí, exatamente por aí. E no setor da construção mais econômica, a moradia popular, também é essa mesma velocidade? Sim, se nós levarmos em consideração também que a nossa pirâmide, né, a nossa pirâmide social, ela é mais larga na base, então seguramente nós temos muito mais consumidores na base da pirâmide do que quando ela vai subindo. Então esses fatores se amplificam na base da pirâmide. E para o setor acabou sendo um negócio até aqui, até inusitado, que é construir para a população de baixa renda. Isso a partir da presença do governo no financiamento, viabilizou esse novo quadro? Nós tivemos um grande impulso, e aí tem que se dar o crédito devido ao programa Minha Casa Minha Vida. Ele realmente conseguiu trazer o segmento econômico para a capacidade de compra do público-alvo desse programa, né? O ponto principal do programa Minha Casa Minha Vida é a redução da taxa de juros, o subsídio explícito, quer dizer, tudo é transparente também, a taxa de juros é menor, o subsídio é explícito, tudo é positivo e tudo conjuga favoravelmente a essa situação de mercado bastante aquecido. E isso é que tem sustentado, então, o crescimento nessa base aí da pirâmide econômica. Sem dúvida. Que tem um momento realmente surpreendente. O número de empresas que acabaram aderindo à movimentação que a gente vê, o emprego que acabou gerando também uma faixa de emprego muito grande nesse período. Sim. Nós tivemos um acréscimo também de trabalhadores bastante expressivo ao longo desses últimos anos. Hoje nós temos, a construção civil hoje está empregando 3 milhões de trabalhadores a nível de Brasil, 150 mil trabalhadores a nível do estado do Paraná e 75 mil trabalhadores em Curitiba e região metropolitana. E isso são dados do CAGED, que mede o nível de emprego formal da indústria da construção. Hoje nós estamos enfrentando uma dificuldade de pessoas qualificadas, né? Porque essa curva toda de acréscimo de produção imobiliária, ela se desenvolveu muito forte. Quando a gente olha as estatísticas,
Em 10 anos, nós triplicamos o volume produzido. É muita coisa para quem vinha de uma base muito deprimida. Então, essa base deprimida fez com que os trabalhadores que eram do setor migrassem para outras regiões, para outras atividades produtivas. E isso fez com que, então, nós tivéssemos um crescimento muito exponencial, em cima de uma base muito ruim de trabalhadores, e tivemos, então, que correr atrás de programas de treinamento, de qualificação, de atração de mão de obra de outros setores. Pela corrida às vendas e pelo aquecimento do mercado, sempre tem gente prevendo que isso é passageiro, em algum momento funciona como uma bolha, pode parar. As vendas mostram alguma coisa assim? Há retração ou elas continuam aceleradas? Não, as vendas, elas estão estabilizando em patamares razoáveis. Ou seja, para explicar um pouquinho melhor isso, eu preciso dizer que nos 3 últimos anos nós tivemos um forte crescimento, mas em virtude de uma demanda reprimida. Porque nós não tínhamos no mercado as condições que eu elenquei no começo, de emprego, renda e financiamento. É uma situação mais recente, de 3, 4 anos para cá. Então, houve uma demanda muito grande porque nós tínhamos uma necessidade reprimida da sociedade em procurar habitações. Então, isso que provocou toda essa velocidade. Uma vez atendida essa demanda reprimida, o que nós vamos vivenciar daqui para frente? Nós vamos vivenciar uma estabilidade. Nós vamos atender o crescimento vegetativo da população, nós vamos atender o movimento migratório para as grandes cidades, para as capitais. Então, o mercado vai continuar vendendo, vai continuar ativo, porém em níveis mais reduzidos de atividade. Com essa transformação que está acontecendo nos bairros centrais, isso pode pressionar em algum momento a prefeitura a rever o zoneamento, a ampliar as áreas de construção, ou isso não se cogita hoje? Nós estamos preocupados, Vili, nesse movimento. Inclusive o Sinduscom apresentou à prefeitura, na gestão anterior e nessa nova gestão também do prefeito Gustavo Frutti, uma proposta de adensamento de certos setores da região, principalmente os terrenos em ZR2, mais afastados do centro da cidade, próximos às ruas da cidadania, aonde nós já temos toda a infraestrutura de transporte, de comércio, de serviços, mas porque nós estamos muito preocupados com a habitação econômica. Nós não estamos mais conseguindo terrenos para poder produzir habitações de interesse social no município de Curitiba. As cidades vizinhas, esse é o próximo passo, não resolvendo a expansão do mercado na própria cidade. Já nesse momento a gente observa isso, muitas empresas estão indo para as cidades vizinhas. Efetivamente, como eu disse no bloco anterior, enquanto a gente está encontrando dificuldades para produzir habitações do segmento econômico dentro do município de Curitiba, os municípios limítrofes à região metropolitana acabam tornando-se as opções viáveis que a gente dispõe. Os terrenos são mais acessíveis, não com isso querendo dizer que eles não são adequados, eles são adequados, porém, por estarem em outros municípios, eles têm um custo menor, que é o que está permitindo que se feche a equação do custo dos empreendimentos para o segmento econômico. Quais são os municípios que mais atraem o investimento? Hoje nós temos, eu diria para vocês, a gente teria que olhar um pouquinho a tipologia das edificações para responder essa pergunta. Se nós olharmos a tipologia de edificação casa, nós vamos observar que isso hoje está mais viável em Fazenda Rio Grande e Campo Largo. Se nós olharmos a tipologia de edificações de edifícios, aí nós vamos ver um movimento muito grande em São José dos Pinhais, em Colombo e Almirante Tamandaré. Que são os mais próximos. Que são os mais próximos. Condomínio horizontal em Curitiba, essa fase já acabou? Ou ainda resta alguma coisa? Existem alguns lançamentos, existem alguns terrenos, mas o grande movimento que nós vimos no passado de condomínios horizontais refreou-se, em nossa opinião, por um lado,
porque a oferta dos terrenos diminuiu, mas por outro lado também porque a indústria imobiliária, daí com esses elementos que nós já discutimos, de crédito e renda, ganhou uma nova dinâmica. Porque você comprar um terreno em condomínio é muito bom, é muito bacana, mas você vai ter que construir a sua casa. É diferente de você comprar um apartamento que já está pronto, que você não vai ter que esperar mais ainda para construir, para projetar, para executar. Uma grande preocupação da indústria da construção civil e do Sinduscon é com relação à informalidade e algo que acontece em toda a economia que está mais próspera, que você ter o surgimento de empresas sem qualificação tentando entrar no mercado. Como é que é esse controle na questão da qualidade, do interesse do público? Existe uma preocupação e o público também precisa prestar atenção, né? As empresas precisam ser observadas com relação à sua tradição no mercado, a seu comprometimento com a qualidade, né? Nós temos um programa, inclusive, onde o Sinduscon faz um esforço enorme para que os seus associados o pratiquem, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Então, é um programa que procura trazer certificação de qualidade às empresas construtoras, onde essas empresas, então, vão se pautar pela qualidade, pelo cuidado com os processos, pelo atendimento ao público, pelo atendimento aos seus funcionários e pela sustentabilidade também. O preço hoje, dá para dizer que é um preço acima de mercado? Há uma visão de que nós, tendo por aqui empresas de fora, trouxeram também preços de grandes centros para cá, forçaram artificialmente o aumento do preço para Curitiba? Vili, eu gosto sempre de falar que o preço é o resultado da equação que começa com o custo, certo? Então, hoje, o que nós temos a nível de preço é principalmente resultado dessa equação do custo. Com esse aquecimento do mercado como um todo, nós tivemos também uma elevação bastante significativa, em primeiro lugar, do preço dos terrenos. O terreno é um insumo básico da indústria da construção, da indústria imobiliária. E, por outro lado, nós estamos tendo aí há 4 anos consecutivos um acréscimo muito expressivo também no item mão de obra. Lembrando que a mão de obra representa 50% do custo de construção. E essa mão de obra, pela escassez, que nós já falamos aí um pouquinho, principalmente dos profissionais mais qualificados, ela está tendo reajustes e ganhos reais na ordem de 10%, fazem 4 anos seguidos. Então, é uma exponencial, você aplica 10 sobre 10 sobre 10, então os custos estão muito pressionados. Por outro lado, terminando de responder para você, a vinda das empresas de fora, ela causou um movimento que nós chamamos de profissionalização do mercado. Então, inclusive, foi benéfico para as nossas empresas aqui, digamos, regionais, que nos forçou a sermos mais profissionais, a olharmos mais para o sistema, para a forma, para o produto, enfim, vários cuidados que, de certa forma, a gente deixava um pouco em segundo plano. E todo esse profissionalismo também gera um custo, né? Então, eles chegaram aqui com esse profissionalismo e com uma realidade nova de custos e posicionaram esses custos no nosso mercado. Alinhando isso a uma demanda reprimida, ou seja, a um mercado comprador, chegamos aonde estamos no dia de hoje. A velocidade é muito clara, com os novos equipamentos, a modernização da construção. A qualidade anda junto? É possível manter a qualidade com essa velocidade que há hoje na construção? Temos, sim, condições em virtude do que você pontuou. A construção hoje está deixando de ser uma atividade manufatureira. Nós estamos passando a ser uma atividade mais industrial, né? E a atividade industrial tem a vantagem da repetição, tem a vantagem do controle, tem a vantagem da produção em escala. O pré-moldado, que muitas vezes dá velocidade, né? O pré-moldado, né? Os sistemas industrializados mesmo, como, né, paredes em drywall, sistemas elétricos que já vêm pronto de fábrica. Então, como eu disse, a gente está deixando de ser uma atividade manufatureira para ser uma montadora. Estamos nos assemelhando a uma montadora de automóveis.
Isolamento acústico, térmico, o que evoluiu na construção? O que é que nós temos de novo nos últimos anos? Vários materiais que vêm acompanhando e vêm dando atenção a esses itens, mas eu acho que o item mais importante nesse quesito nós vamos passar a vivenciar a partir de julho desse ano, que é o advento da norma de desempenho. A norma de desempenho é uma norma editada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que veio criar todo um regramento novo para o mercado, no sentido de que as construções, as habitações, estejam dentro dessa norma. Ou seja, elas garantam essas qualidades que você pontuou: conforto térmico, conforto acústico, conforto lumínico, durabilidade. Então, tudo isso vai ser tratado e vai obrigar o mercado a seguir padrões pré-definidos de qualidade. Como um dos maiores sindicatos do Paraná, qual é a missão do Sinduscon num quadro como esse? A missão do Sinduscon é orientar os seus associados, né? Ser um facilitador, por exemplo, da assimilação dessa questão da norma de desempenho. Nós temos está sendo editado um guia prático que vai ser passado para todos os seus associados e para toda a sociedade. O Sinduscon também tem um programa muito interessante de formação de mão de obra. Nós temos uma parceria muito forte com o SESI, da Federação das Indústrias, e com isso nós fazemos treinamento constantes de mão de obra e qualificação dessa mão de obra. Temos trabalhos de pesquisa também em várias áreas. Então nós procuramos ser o apoio que o associado precisa. Esse quadro de Curitiba, de crescimento, de expansão, se repete nas grandes cidades do interior? De certa forma, sim. Existem algumas especificidades em algumas cidades do interior. Por exemplo, a região de Maringá e a região de Ponta Grossa, elas são mais focadas em construção a preço de custo. Então, isso altera um pouquinho a dinâmica do mercado. Mas, de uma maneira geral, né, Londrina, Cascavel, são cidades que também têm uma dinâmica própria de crescimento. Muito obrigado, presidente, pela presença aqui na Bandeirantes. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Vamos para o intervalo, já voltamos com o terceiro bloco do Paraná Business.